Mente imbuída da verdade. A mente é um instrumento da consciência. Por meio da mente, podemos conhecer e nos tornar consciente de pessoas, ideias e coisas. Com a mente, raciocinamos. Com a mente, pensamos. Um ser humano pode obter o controle de sua mente, se estiver disposto a estudar e praticar para atingir esse domínio. E ele pode usar sua mente para um raciocínio, um pensamento ou um propósito contemplativo. Mas é o ser humano que está usando a mente e, portanto, essa mente deve ser um instrumento ou um efeito. Não pode ser uma causa. Existe um eu por trás da mente. Existe um eu que pensa com a mente e raciocina com a mente. Em outras palavras, existe um eu que usa a mente. Portanto, esse eu é maior do que a mente. Por meio da instrumentalidade da mente, podemos ter bons pensamentos ou maus. Podemos perpetrar boas ou más ações. A mente pode estar ciente do bem ou do mal. Se a mente é a criadora do pensamento, entretanto, e pode criar bons pensamentos, bem como pensamentos maus, então Deus certamente não é a mente. Como a mente poderia ser Deus, se a mente pode ser o instrumento do bem e do mal? Deus é puro demais para contemplar a iniquidade. Deus é luz. Nele não há escuridão alguma. E quando penetramos além da mente, não estamos no reino do bem nem do mal. Estamos no reino do puro ser. Receber iluminação em qualquer grau é ter revelado em nosso próprio ser a verdade de que Deus é o bem, bom, não bom e nem mal, bom. Deus é amor, não amor e ódio, apenas amor. Deus é vida, não vida e morte, apenas vida. Deus é um, e não há dualidade em Deus. Não existem pares de opostos nele. Uma vez que a iluminação é alcançada, estamos vivendo além dos pares de opostos, em uma consciência nem do bem e nem do mal. Nesse estado de consciência, não podemos ser bons e não podemos ser maus. Podemos apenas ser. O sol não pode ser bom ou mal, ele pode apenas brilhar. Se ficarmos expostos ao sol por um período de tempo adequado, o efeito sobre nós será bom. Mas, se ficarmos expostos por tempo demais e tivermos uma queimadura solar severa, o efeito será ruim. O sol é bom ou ruim? O sol não pode ser bom ou mal, pode ser apenas o sol. Mente como uma transparência. Quando transcendemos o pensamento, alcançamos aquela consciência que é uma atitude de escuta, a mente incondicionada. Em seu estado puro incondicionado, não é um instrumento nem para o bem e nem para o mal. É um instrumento somente para o espírito. E, como tal, será um instrumento para revelar a harmonia. Onde havia doença, haverá saúde. Onde estava o medo da morte, haverá vida. Onde houver possibilidade de acidente, haverá harmonia, segurança e proteção. Quanto maior a capacidade de meditar, isto é, sentar-se em um estado de receptividade, sem pensamento consciente ocorrendo, mais perto chegamos do ponto em que não fazemos o bem nem o mal, mas somos um instrumento pelo qual a harmonia é revelada, mesmo onde havia discórdia. Enquanto estamos funcionando no plano do pensamento, o pensamento pode ser usado para curar ou abençoar. Mas nunca nos esqueçamos que, porque a mente é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal, existem aqueles no nível do pensamento que podem usar suas mentes para o mal, se assim escolherem. A mente em seu estado incondicionado é um instrumento pelo qual alcançamos a consciência de Deus. A mente, livre do pensamento humano pessoal, a mente não condicionada,
torna-se uma transparência clara por meio da qual o Espírito se torna evidente para nós. Em nosso estado atual de ser, a mente tem uma função muito importante em nossa vida e, quanto mais pura pudermos mantê-la, maior grau de harmonia traremos para a nossa experiência. Alimentando a mente. Tu manterás em paz aquele cuja mente está quieta, não na obscenidade, vulgaridade e destrutividade, mas em ti. Uma mente imbuída da verdade é uma lei de harmonia para nós mesmos e para qualquer pessoa dentro do alcance de nosso pensamento. Uma mente, nossa mente, imbuída de verdade, é uma lei de aniquilação à discórdia e desarmonia. O comando é: escolhei vós. Se acordarmos de manhã, pulamos da cama, tomamos um banho, tomamos nosso café da manhã, corremos para o trabalho ou para o mercado e depois nos recolhemos sem pensar em Deus, a mente está desprovida de verdade espiritual. Precisamos apenas ler os jornais diários para ver como é a vida humana quando a mente não está imbuída da verdade espiritual. Como seres humanos, vivemos em um universo dual. O bem pode acontecer para nós hoje e o mal amanhã. Abundância pode ser nossa experiência hoje e falta no próximo ano. Tudo pode acontecer. Acertar ou errar, sorte, acaso, acidente, esperteza ou falta dela. Aparentemente não temos controle sobre isso. Aqueles que ainda não foram conduzidos a nenhuma das abordagens metafísicas ou espirituais da vida, muitas vezes não têm controle sobre suas mentes, e não podem decidir o que lerão ou o que pensarão. Pode ser por isso que o Mestre disse: porque sempre tendes convostos os pobres de espírito, aqueles que não têm capacidade ou conhecimento do aspecto espiritual da vida e, portanto, vivem toda a sua vida na selva da experiência humana. Os frutos da mente imbuída da verdade. Quão diferente é a vida do estudante do caminho infinito, que aprendeu a despertar de manhã e imediatamente trazer a presença de Deus à consciência, e que, ao longo do dia, segue um programa de manter sua mente em Deus, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, em todos os sentidos, desde o acordar de manhã até retirar-se à noite, e, mesmo no meio da noite meditando e renovando-se, não dormindo, mas comungando com o Espírito. Conforme a consciência e a mente estão imbuídas da verdade, à medida em que tornamos Deus parte de nossos dias e de nossas noites, gradualmente as experiências errôneas da vida humana começam a desaparecer. No início, os alunos às vezes se perguntam quais os benefícios que estão experimentando com essa comunhão com Deus, até que se lembrem dos poucos dias de trabalho que perderam por doença, quão poucos dólares tiveram que ser gastos em cuidados médicos, medicamentos e hospitalização, ou como sua renda permaneceu estável em tempos de crise econômica ou subiu em espiral. Eles provavelmente estavam procurando por algum tipo de demonstração espetacular, algum tipo de milagre vindo do céu, mas a vida espiritual não é assim. A vida espiritual é uma morte diária para o sentido carnal da vida e um afastamento, um retirar-se da materialidade e da fisicalidade, e uma gradual entrada na consciência espiritual, com uma harmonia resultante no plano externo. Qualquer estudante que tenha estado no caminho espiritual por um período tão curto quanto 3 anos deve estar ciente de alguma mudança em sua consciência, e provavelmente alguma mudança para melhor em sua experiência exterior. Ela está lá, deve estar lá. A mente que está imbuída de verdade,
A mente que mantém a verdade na consciência deve finalmente descobrir que uma nova consciência está sendo formada e, quando uma nova consciência é formada, um novo corpo é formado. No sentido da vida humana, o corpo é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. É um instrumento da pessoa que o possui e pode ser usado de forma destrutiva, prejudicial ou pecaminosa. Mas, quando mantemos a mente cheia de verdades espirituais, não há possibilidade de um mal governar o corpo. É apenas quando abrimos nossas mentes para o mal que pode haver efeitos nocivos no corpo. A mente também é um instrumento. Podemos usá-lo da maneira que escolhermos até certo ponto. Com essa mente, podemos nos sintonizar com Deus. Por outro lado, podemos abrir nossas mentes para ler histórias de detetive, para assistir a filmes de cowboys na televisão ou outras curiosidades. A razão pela qual isso pode ser feito é porque temos uma mente sobre a qual temos controle e podemos escolher o que virá por meio dessa mente. A mente não é um poder em si mesma, a mente é um instrumento. Podemos preencher nossas mentes com a verdade e provar que a verdade que levamos para a mente se exterioriza como condições harmoniosas. Da mesma forma, podemos aceitar o mal em nossas mentes e torná-lo um poder em nossa vida. Não que tenha poder próprio, mas porque permitimos que tenha poder ao aceitá-lo. A mente é um instrumento que usamos para qualquer propósito que queiramos. Existem pessoas que desejam compor música e abrem suas mentes para receber a melodia. Existem outras pessoas que querem pintar quadros e abrem suas mentes para receber a arte dessa forma. Outros ainda desejam ser inventores e abrem suas mentes para receber novas invenções ou descobertas. Existe um você e existe sua mente. Sua mente não é boa nem má, é um instrumento, e cabe a você escolher o que vai manter em sua mente. Cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Se descobrirmos que Deus é onipresença, escolheremos comungar com Deus pela manhã, ao meio-dia e à noite. E descobriremos que essa comunhão é tão alegre, frutífera e benéfica que não teremos prazer em nos comunicar com nada de uma natureza maligna deste mundo. Manteremos a mente em sintonia com a verdade, lendo livros da verdade. Manteremos a mente preenchida com a consciência espiritual da presença de Deus e com a compreensão do não poder de qualquer outra coisa que não seja Deus. Os dias e as noites serão dadas a Deus. A mente é a substância do corpo. Nos últimos anos, os físicos anunciaram sua grande descoberta científica de que a mente é a substância da matéria. Isso define o selo oficial da ciência sobre o que os metafísicos já sabem há anos. O que os cientistas farão com o conhecimento de que a mente é, na verdade, a substância da matéria, não temos como prever, mas, quando a aplicação dessa descoberta se tornar mais difundida, poderemos ter resultados muito surpreendentes. Por muitos anos, os metafísicos têm feito uso desse conhecimento em seu trabalho de cura, mas, nos anos futuros, ele será importante para o mundo de maneiras desconhecidas atualmente. Uma vez que seja entendido que a mente é a substância da matéria, será compreendida a passagem bíblica, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Em outras palavras, a mente obscurecida pela ignorância da verdade espiritual produz um corpo de pecado, doença, idade e morte. A mente imbuída de verdade espiritual produz um corpo de harmonia. Isso porque não existe mente e corpo.
A mente é a substância do corpo e, portanto, a verdade que levamos para a mente torna-se a substância de nosso corpo harmonioso. Por outro lado, levar para a mente sensualidade, luxúria, ódio, ciúme e inveja produz no corpo sua própria imagem e semelhança, porque a mente é a substância do corpo. E isso não significa que haja uma causa separada e à parte de Deus. Significa que, quando aceitamos emoções negativas no nível da vida humana, também aceitamos a crença mundial sobre elas como uma causa de condições discordantes no corpo. Então, se persistirmos em nos apegar aos conceitos do mundo, podemos demonstrar apenas os conceitos do mundo. Portanto, devemos escolher hoje a quem serviremos. A mente imbuída de verdade torna-se a substância, atividade e lei do corpo harmonioso. Na medida, então, em que mantemos a verdade espiritual em nossa consciência, oramos sem cessar, mantemos a palavra de Deus viva na consciência e percebemos que dentro de nós está o Filho de Deus. Nesse grau, estamos construindo para nós mesmos um corpo que é, na verdade, o templo de Deus. Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Sim, é, quando mantemos a mente cheia de Deus, com a compreensão de que Deus é a substância, a lei e a atividade do nosso ser. Quando mantemos a mente cheia da verdade da presença e do poder de Deus, a mente fica tão imbuída da verdade que o corpo se torna a manifestação desse estado de espírito. O corpo, neste minuto, está expressando nosso estado de espírito atual e, se continuarmos a viver de acordo com a maneira de pensar do mundo, aceitando as crenças do mundo, com o tempo, o corpo mostrará 60 anos, mais 10, 20 ou mais, e pode não ser particularmente bonito. Se continuarmos a permanecer na compreensão do Cristo como nossa verdadeira identidade, no entanto, esta verdade aparecerá externamente como um corpo saudável e como uma atividade corporal normal, e não haverá nenhuma razão para o corpo se desgastar aos 60 anos, mais 10, 15 ou 20 anos. O corpo é a manifestação de nosso estado de consciência, e só nós podemos determinar como será essa manifestação. Somente aqueles que são ensinados na verdade espiritual podem fazer isso. Aqueles que vivem de acordo com os padrões deste mundo não podem fazer isso, porque acreditam que existem poderes externos a eles agindo sobre eles. Eles aceitam a crença mundial de que o clima, tempo, idade, pecado ou algum outro fator está fazendo algo para eles, ao passo que tudo o que está acontecendo é a aceitação da crença universal em um poder à parte de Deus. À medida que abandonamos a idolatria e permanecemos na verdade de que somente Deus é a atividade da mente e do ser e a substância do corpo, rapidamente mostraremos uma condição alterada do corpo, mais harmoniosa, mais útil e vital. Isso também é verdade para a mente. De acordo com a crença mundial, a mente desacelera assim como o corpo. Uma das tragédias desta época é um número de pessoas com mente muito desenvolvidas e ativas que poderiam fazer contribuições significativas, mas que, em vez disso, se aposentaram aos 65 anos. É verdade que há muitos aos 65 e 70 anos cujas mentes deixaram de funcionar ativamente, mas isso é por falta de uso, ou porque aceitaram a crença de que estão muito velhos. Eles se decepcionaram. Isso não precisa chegar perto de nossa morada. A cada ano que vivemos na Terra, nossas mentes se tornarão mais maduras, ativas e dotadas de mais sabedoria, se apenas recorrermos à fonte infinita que está dentro de nós e, acima de tudo,
percebermos que Deus constitui o nosso ser e Ele é a medida do nosso ser.